seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos iniciando a partir de hoje um mini curso da história da filosofia no Brasil. Esta é uma proposta para a gente conhecer um pouco mais sobre a filosofia no nosso país, sobre o ensino e a divulgação da filosofia. É um curso que estou oferecendo gratuitamente para este tempo de pandemia. Muitos de nós, filósofos, professores de filosofia, ainda não estamos convencidos de que existe uma filosofia brasileira, uma filosofia nacional. Fomos acostumados com a explicação de que tudo o que fazemos no Brasil, ou que fizemos em termos de cultura, sempre era reflexo ou cópia da Europa. De fato, como colônia portuguesa, a vida intelectual nacional sempre esteve em sintonia com o pensamento europeu, isso pelo menos até a independência. Mas depois da independência também não tivemos totalmente uma vida intelectual imediatamente totalmente dissociada da história do pensamento europeu. Mas isso não é razão para este grande descuido do pensamento nacional. Nós acabamos tendo uma visão negativista da história da filosofia no Brasil. Então, este curso tem essa finalidade de dar uma outra visão, procurando mostrar que houve uma história da filosofia no Brasil, inicialmente uma história do ensino da filosofia no Brasil, posteriormente muitas figuras nacionais se destacaram no pensamento filosófico, seja esse pensamento na área jurídica, pedagógica, moral, mas é a história do pensamento filosófico brasileiro. Atualmente vivemos um tempo até propício para falar de uma filosofia no Brasil, porque as redes sociais, a mídia em geral, acabaram dando destaque, consagrando algumas figuras conhecidas de todos nós, alguns professores universitários brasileiros como filósofos. Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Felipe Pondé, Clóvis de Barros, Viviane Moser. Então são pessoas conhecidas através das mídias sociais como filósofos. Então a figura do filósofo se tornou mais próxima do brasileiro. A filosofia tem sido discutida além da academia, e isso ajuda a popularizar o tema da filosofia. Além do meio universitário, as mídias sociais têm levantado várias vozes como filósofos, sobre o tipo de filósofo. Exemplo disso, Olavo de Carvalho. Essa situação nos faz pensar de que nós temos uma dívida com o pensamento brasileiro. Nós precisamos resgatar a história da filosofia no Brasil. Nós geralmente não valorizamos muito os nossos pensadores. Então a popularização atual, ela tem uma tendência, talvez, não sei se positiva ou negativa, de transformar nossas pessoas públicas em estrelas pelas redes sociais. E não tem exclusivamente um compromisso de valorização da filosofia, da história do pensamento filosófico brasileiro. Geralmente nas aulas introdutórias à história da filosofia no Brasil, comumente se discute a existência de uma filosofia nacional. Existe uma filosofia brasileira? Existem filósofos brasileiros? Há três respostas comuns para essa questão. Há uma posição que nega, porque considera que o brasileiro não é bom em filosofia, ele se destaca mais na poesia, na literatura. De fato, nós temos uma literatura brasileira que marcou história e influenciou o cenário internacional. A nossa literatura é de primeira. Mas existe também uma posição positiva, que afirma que nós temos uma filosofia nacional. Porém, nossos problemas filosóficos, os problemas que nós tratamos como filosóficos, são problemas diferentes daqueles da Europa. Miguel Reale, Antônio Paim, Washington Vita são autores que consideram que nós temos sim uma filosofia, mas ela não é desvinculada da tradição ocidental. Aliás, toda a filosofia americana, seja dos Estados Unidos ou de qualquer parte da América Latina, não é totalmente desvinculada da tradição ocidental.
quero considerar que temos sim essa filosofia brasileira, que começa lá começa no século XVI, vinculada ao pensamento português e europeu, mas que a partir do século XIX, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, ganha uma originalidade brasileira. Ela, é claro, não é desvinculada da tradição ocidental como as demais filosofias, assim como as demais filosofias latino-americanas ou de todo o continente americano. Por razões históricas e políticas, o ensino da filosofia demorou a ter uma autonomia no Brasil. Esse ensino estava inicialmente encerrado nos seminários, porque geralmente era disciplina auxiliar para alcançar o sacerdócio, porque a história do ensino no Brasil ela começa vinculada ao pensamento católico, às necessidades da Igreja Católica. Então a filosofia nunca foi uma tradição contínua, nem no ensino básico no Brasil. Portanto, é um saber que não teve a sua merecida consideração para se ter uma tradição divulgada e respeitada. Mas nem por isso deixou de desenvolver uma história que mereça ser conhecida, ser estudada. À medida que nós vamos descobrindo essa história da filosofia no Brasil, nós vamos tendo mais confiança naquilo que nós poderíamos chamar de uma filosofia brasileira. A primeira fase da filosofia no Brasil só poderia ser chamada, um termo que seria mais exato, de filosofia luso-brasileira. Ela não é especificamente brasileira. O ensino de filosofia esteve a cargo de estrangeiros e refletia as tendências do pensamento das universidades portuguesas. A partir do século XIX, sob a influência do pensamento moderno, então começam as primeiras construções filosóficas no país e se consolidam no século XX. Então nós, durante esse curso da história da filosofia brasileira, nós vamos apresentar uma síntese, utilizando o método da periodização histórica, para traçar uma linha evolutiva do ensino da filosofia e do filosofar brasileiro. O primeiro bloco é a filosofia como disciplina soteriológica, a introdução do ensino da filosofia no Brasil. Este é um período que vai de 1572 a 1759. Ele começa com a introdução do ensino de filosofia no Brasil pelos jesuítas, primeiramente em 1572 no Colégio da Bahia e depois em 1580 no Colégio de Olinda. Este é um ensino de filosofia voltado para a formação religiosa. No século XVI, o Colégio do Rio passa a ensinar essa filosofia em nível superior, na preparação do sacerdócio. O ensino da filosofia no Brasil tem seu início dentro da Segunda Escolástica, que é um período da filosofia portuguesa, que é uma reformulação da recepção de Aristóteles e do tomismo em Portugal, que vai dos séculos XVI ao século XVIII. E o currículo desta época do ensino de filosofia, ele é determinado pelos jesuítas. É a chamado Ratio Studiorum, o ordenamento dos estudos. Esse era um diretório com várias regras sobre o que deveria se ensinar em todo o reino de Portugal. E as obras filosóficas que deveriam se ensinar, todo o pensamento, o que era oficial para ensinar, eram as obras de Aristóteles e Tomás de Aquino, principalmente a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Então, as primeiras experiências com o ensino de filosofia no Brasil, elas aconteceram com os jesuítas dentro deste contexto do aristotelismo, do tomismo e, principalmente, dentro daquela visão de que a filosofia estava a serviço da teologia. A filosofia preparava um instrumento preparatório para poder entender as escrituras e entender a teologia, os princípios da religião cristã. E essas primeiras escolas no Brasil que ensinavam filosofia estiveram sempre ligadas a esse pensamento tomista e tinha essa finalidade de formação religiosa dentro
das necessidades da Igreja Católica. As graduações no Brasil mesmo, em filosofia, ou graduações que continham um ensinamento em nível superior que atendia outras necessidades, isso só vai acontecer no século XIX, a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa. A primeira fase da filosofia no Brasil, ou da filosofia luso-brasileira, é chamada de saber de salvação. Seus principais representantes são Manuel da Nóbrega, Gomes Carneiro, Nunes Marques Pereira e Souza Nunes. O saber de salvação é uma pedagogia que preparava o homem para a valorização da transcendência em detrimento da imanência. Os assuntos de interesse desses primeiros pensadores voltados à cultura brasileira eram a moral e as orientações para a salvação do homem. Eu vou destacar aqui uma figura deste período que representa bem o pensamento, este saber de salvação, é Nuno Marques Pereira, que viveu de 652 a 728. Ele é o típico representante desse tipo de saber de salvação. A sua obra, que ficou muito conhecida e influenciou gerações, é o Compêndio Narrativo do Peregrino da América. Quem tiver oportunidade deve conhecer esta obra, uma obra prima do pensamento brasileiro. É o início do pensamento brasileiro em termos de filosofia, de erudição e, acima de tudo, representa esta preocupação inicial em terras brasileiras, de um saber de salvação. Este livro ele consiste de aconselhamento de um peregrino aos moradores à beira do caminho por onde ele percorre. Então a obra tem uma finalidade moral. Ela vai tratar de vários assuntos, mas a sua finalidade é entender a filosofia moral. Para o autor, a moral ela é mais importante do que a dialética. A compreensão do papel de filosofia está dentro ainda daquela perspectiva medieval, de que a filosofia está a serviço da teologia. Então, a moral é considerada por Nunes Marques Pereira como a mais importante, a parte mais importante e superior da filosofia. Portanto, todo o esforço filosófico seria para tornar o homem virtuoso e merecedor da salvação. A exaltação da vida futura faz com que o tempo presente seja considerado como transitório, um motivo para o desprezo da condição humana. Os grandes inimigos do homem são os grandes inimigos tradicionais da moral católica, que são a carne, o mundo e o demônio. Então é uma filosofia instrumentalizada com reflexão moral para a formação católica. A fase do saber de salvação vai ser interrompida pela expulsão dos jesuítas do Reino de Portugal em 1759. Então nós temos desde o início do ensino de filosofia pelos jesuítas nos colégios da Bahia e de Olinda no século XVI, nós temos o início de uma experiência de ensino de filosofia no Brasil dentro das casas de formações religiosas. E esse processo será interrompido em 1759, quando acontece a Reforma Pombalina, que já é muito conhecido para quem vem aí da área da pedagogia, conhece a história da educação no Brasil. Então, todo o ensino de filosofia na metrópole e nas colônias, elas seguiam essa diretriz pedagógica da Companhia de Jesus, que estava contida na Ratio Studiorum, o ordenamento dos estudos. Então, este primeiro contato nosso com a história da filosofia brasileira, eu vou deixar aqui, até este ponto, da fundação dos primeiros colégios dos jesuítas no Brasil, o ensino da filosofia, até essa primeira fase que vai terminar em 1759 com a expulsão dos jesuítas no Brasil. Este primeiro período da filosofia brasileira é um período chamado saber de salvação, porque é um conhecimento de filosofia, mas que tem como finalidade aprofundar a moral cristã e, sobretudo, preparar o homem para viver bem sua fé católica, ser um devoto cristão exemplar, um homem virtuoso e, acima de tudo, alguém que poderia contribuir
para a expansão e, sobretudo, pelo êxito da conquista portuguesa. Então, muito obrigado por assistir essa nossa introdução sobre a história da filosofia no Brasil. Compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você acompanhar as próximas videoaulas deste nosso curso. E muito obrigado pela sua companhia. Esteja tranquilo na sua casa, esteja salvo e seguro, principalmente tomando os cuidados contra este momento que nós estamos vivendo do avanço da pandemia da Covid-19. E se você quiser ter acesso ao material que nós estamos disponibilizando sobre esse curso da História da Filosofia no Brasil, eu vou deixar na descrição deste link, deste vídeo, um link para você acessar o texto e aprofundar as suas leituras. Então, muito obrigado e até a próxima.